A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazermos a lição de número 6. Hoje nós vamos estudar o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Esse homem que foi transformado pelo revestimento de poder, e Jesus fez uma grande transformação na vida dele, e ele foi um grande instrumento na mão de Deus. Então, é a lição que nós vamos estudar hoje. E também eu te lembro aí, né, para se você que está me dando a honra aí da tua presença, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, deixa o seu like, tá? E compartilhe aí com seus amigos e grupo, tá bom? E se caso você não se inscreveu, aproveite. E também os nossos anúncios, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo nossos anúncios, você nos ajuda aí na monetização do nosso canal, tá bom? Fica conosco aí até o final, vai ser bênção. Compartilhe aí com seus amigos, grupo, ok? Bem, lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 14. A síntese da nossa lição, aqui a verdade prática, ela diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, né? Aqui a gente vê a diferença, né, de uma pessoa antes frio, desanimado, e depois a gente vê uma pessoa animada, cheia do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus com poder e autoridade. É uma diferença enorme, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, e versículo 14 a 24, ok? Então, nós vamos aprender, né, um apóstolo Pedro antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Antes do Pentecoste, né, os evangelhos revelam aí, né, quando você lê a história de Pedro junto com Jesus, você vê aí as características de um homem completamente impulsivo, volúvel, indisciplinado. Não era fácil, né? Ele deu um trabalhão para Jesus. Mas após, né, ele se encontrar com Jesus, após Jesus ter ressuscitado, né, e receber aquela missão de apacentar o seu rebanho, né, e depois esperar o batismo com o Espírito Santo, a gente vê que houve uma mudança radical na vida daquele homem, que era um homem sincero, amava Jesus, queria fazer a obra de Deus, como fez, mas só que ele precisava ser modelado, né? Ele precisava do poder do Espírito Santo, e Deus transformou ele, e ele foi um homem muito usado por Deus. Então, nós vamos ver aqui, Pedro antes do Pentecostes. Vamos ver aqui duas atitudes do apóstolo, né? Uma certa ocasião, Jesus fez uma pergunta, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus perguntou aqui, certo? A respeito de como as pessoas identificavam ele, né? Como as pessoas me veem? Eu nem aconselho ninguém a fazer essa pergunta, que você pode se decepcionar, né? Você chegar diante de uma plateia, diante de um grupo, e dizer: o que as pessoas pensam de mim? Você pode ouvir coisa que você não desejava, né? Mas Jesus podia fazer essa pergunta, porque Jesus era perfeito, né? Então, Jesus, ao fazer essa pergunta, ok? Aí, lógico que cada um trouxe aquilo que eles sabiam, né? Uns diz que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Na verdade, né, o povão não tinha noção realmente de quem era a pessoa de Jesus. Os discípulos, embora informados, né, eles também oscilavam, eles podiam até saber, mas não tinham muita certeza. Tanto é que a resposta de Pedro foi uma revelação do Pai. Ele não tinha muita convicção, né? Então, quando Jesus pergunta o que os homens achavam, como identificavam ele, então Pedro, né, imediatamente
ele disse: Tu és o Cristo, porque Jesus falou o que eles pensam, né? E quando eles relataram o que eles pensavam, aí Jesus falou: E vocês? Então Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ok? E Jesus ficou feliz com aquela resposta. E ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Espírito Santo, né, poderia revelar isso a qualquer um dos apóstolos. Mas por que revelou a Pedro? Porque Pedro era uma pessoa que estava pronta a dar a resposta. Está entendendo? Porque Deus não vai usar quem não quer. Entendeu? Muitas vezes Deus usa só uma pessoa porque é aquela pessoa que está disponível. Está entendendo? E às vezes quem não está disponível nem concorda, mas é só fulano. É porque o fulano está disponível. Por que Deus usou Pedro e não usou outro? Porque Pedro estava disponível a falar. Os outros se intimidavam, ficavam quietos. Né? Como é que Deus ia usar? Mas Pedro, que estava com a sua boca sempre pronto, às vezes para falar até aquilo que não devia, era o homem que estava disponível para Deus usar naquele momento, e Deus usou ele, e Jesus ficou feliz, né? Mas só que, lógico que Pedro se sentiu muito feliz, do jeito que ele era, né? Ele se sentiu o cara, né? Então, se sentiu lisonjeado, né? A verdade é essa. Mas só que eles, entendeu? Não entendeu que foi Deus que usou. Aí ele já se sentiu o cara, que nem eu já disse. Como assim? Lógico, Jesus começou a explicar, né, que ele seria crucificado, seria morto, ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro devido já ter acertado na primeira, ele achou que agora ele podia ser o conselheiro de Jesus. Ele agora se sentia na posição, olha só como é que ele era inconstante menino ainda, né? Ele se achou na posição de poder agora aconselhar Jesus, entendeu? Assim que acontece, tem muita gente que ele começa a ser usado por Deus, aí já se acha superior, já acha que pode até orientar Deus como deve ser a obra. Tem pessoas que ele se sente, e Pedro se sentiu, que o próprio Jesus falou a Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, entendeu? Então, certamente, Pedro se sentiu gratificado com isso, entendeu? Lógico, mas imediatamente, né, Pedro recebeu uma reprimenda de Jesus, certo? Jesus falou que ia para Jerusalém, ia sofrer, que nem eu já disse, e Pedro achou: não, de modo nenhum isso vai acontecer, entendeu? Está lá em Mateus 16, 22. Então, de pronto ali, Jesus jamais ia deixar de fazer a vontade do Pai para fazer a vontade de homem, né? O crente, ele tem que discernir bem o que é de Deus e o que é da carne. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne, né? Tem muita gente que, como Pedro, quis tirar Jesus da tribulação. Tem muita gente que quer tirar você da tribulação e está tirando você da vontade de Deus, entendeu? Às vezes você está passando um processo, porque lá na frente tem uma bênção para você, e Deus, nesse processo, Ele está te preparando para a bênção. Aí vem alguém, faz a tua cabeça, te tira daquela prova e você não recebe a bênção, porque você não passou pelo processo. Está entendendo? Então, Pedro, ele foi repreendido por Jesus. O que Jesus falou? O mesmo Jesus falou, né, que falou: tu és bem-aventurado és tu, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Esse mesmo Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, entendeu? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 16, 23 de Mateus. Então Pedro podia ter parado ali e se sentir bem, mas ele quis passar à frente. Tem gente que não pode ser usado uma vez, que acha que agora vai ser sempre usado e agora tudo é com ele. Não é por aí que funciona, não é assim, entendeu? Pedro não recebeu autorização para aconselhar Jesus. Ele foi usado pelo diabo,
O diabo que falou pela boca dele que Jesus não podia morrer na cruz do Calvário. Seria muito triste, né? Mas Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, né? Mas ele não sabia o que estava falando. Então Pedro deve ter se sentido muito mal, né? Puxa vida, agora há pouco eu fui exaltado, agora me julgou lá no calabouço. Por quê? As nossas atitudes, entendeu? Então, Pedro também, ele negou Jesus a 3 vezes, né? Uma história bastante conhecida. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus. E o interessante é que quando Jesus falou isso, Pedro falou: todos podem te negar, menos eu. Menos eu. Pronto. Ele não aceitou também. Como é que Deus vai falar uma coisa comigo e eu vou dizer que não? Olha só como é que Pedro era, né? Ele se achava, entendeu? Jesus falou: ó, vocês vão me negar, vocês vão sair fora, vão me abandonar. Aí Pedro falou: ainda que todo mundo faça isso, eu não vou fazer. Ainda tem mais, Jesus, eu vou botar um acréscimo aqui. Se for preciso, eu morro contigo. Olha só a carne, isso é carne. Pode ter certeza que isso é a carne. A carne se exalta pra caramba. Muito cuidado com a carne. Quando tu estiver exaltado, pode se analisar, você está na carne. Você está precisando de um avivamento. Avivamento é libertação do pecado, né? Quando tu se liberta, tu fica no espírito, aí tu fica submisso a Deus. Tá entendendo? Quando a pessoa está exaltada, ele não aceita opinião, ele acha que está sempre certo. Pô, se Jesus falou que ia acontecer, eu tenho que aceitar, gente. Entendeu? Não, comigo não, mas é você mesmo, Pedro. O quê? Ah, é você mesmo. Não. Ó, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Não. Se for preciso, eu até morro contigo. Ficou temando com Jesus. Então, a pessoa, quando tema com Deus, ele está mal. Está entendendo? Por isso que ele passou aquela decepção. E durante 3 vezes, ele negou o nome de Jesus. E depois, quando o galo cantou, aí ele acordou. Ih, o que eu fiz? Todo mundo sabe. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Judas, pelo seu orgulho, foi procurar o suicídio. Ele não quis encarar a situação, né? Porque às vezes a pessoa peca, erra, mas o orgulho não deixa ele se humilhar. Tem pessoa que prefere morrer do que se humilhar. Tem pessoas que preferem perder a bênção do que pedir perdão. Judas preferiu morrer do que ir lá se humilhar diante de Jesus, né? E Deus já sabia, né, desde o Velho Testamento, que ele não ia querer se humilhar. Agora, Pedro já se humilhou, né? Pedro chorou amargamente, um choro profundo lá de dentro, certo? Ele chorou arrependido, né, da besteira que ele fez. Falou, contou tanta vantagem que fosse preciso até ia morrer com Jesus, e quando acaba negou ele 3 vezes. Mas ele se arrependeu, Jesus recebeu o arrependimento dele. Eu sempre digo, o problema do homem não é tanto o pecado, né? Porque todo mundo peca mesmo, o problema do homem está em se arrepender e abandonar o pecado. O problema está nisso. Quando o homem se arrepende, as coisas voltam ao normal. Mas muitas vezes as pessoas ficam igual Judas, preferem morrer do que se arrepender e pedir perdão, né? Certo? E Deus, já na sua onisciência, sabendo que ele não ia mesmo pedir perdão, já estava lá escrito no Velho Testamento. Ok? Então, a gente devemos ter cuidado para não descartar também as pessoas que erram. Por quê? Pedro errou. Aí Jesus falou: não tem mais jeito, deixa ele para lá, não quero mais saber de Pedro. Não. Quando Jesus ressuscitou, que ele mandou avisar aos apóstolos, ele destacou o nome de Pedro. Por quê? Porque ele sabia que Pedro estava arrebentado. A pior coisa que aconteceu na vida de Pedro, mas ao mesmo tempo a melhor, porque ali ele se converteu, caiu em si e chegou à conclusão que ele era um vacilão e que ele não podia mais continuar do jeito que ele era, oscilando. Entendeu? Ali ele botou a cabeça no lugar. Ali ele falou: agora o eu morreu.
Agora eu estou na dependência de Jesus. O que ele fizer comigo está bom. Pronto, ele chegou a essa conclusão. Aí Deus Jesus recebeu o arrependimento dele e falou: apacenta, tu vai apacentar agora. Apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Deixou claro para ele: tu vai apacentar, mas as ovelhas são minhas, certo? Então, eu sou pastor, eu apacento, mas eu apacento as ovelhas de Jesus. Eu não apacento as minhas ovelhas. Porque eu não tenho ovelha, né? Tem pastor que tem ovelha, tudo bem, mas eu não tenho não. Eu apacento as ovelhas de Jesus. Jesus foi bem claro com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Nós não somos donos da ovelha, nós somos responsáveis por elas aqui na terra, enquanto elas estão debaixo do nosso cajado, certo? Então, mas Jesus não descartou Pedro porque ele pecou e errou, não. Deu uma chance a ele. Então, nós também temos que ter esse espírito perdoador. Se o cara se arrependeu, vamos dar uma oportunidade, porque isso pode acontecer com a gente. Nós estamos nesse mundo, somos vulneráveis. Nós não somos super-homem, graças a Deus. Entendeu? Vamos lá, 2 Pedro. Mas o que a gente está precisando, sabe o que é? É de avivamento. Precisamos ser avivados. E para avivar, tem que largar pecado, largar, né, até a rotina chata, que a gente se acostuma a não sair 1 milímetro daquilo. Todo dia tem que ser aquilo, né? Pedro, após o Pentecostes. Então, Pedro batizado com o Espírito Santo, né? Então, após ser batizado com o Espírito Santo, Pedro se tornou outro homem, né? Ele já tinha sido quebrantado, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, quando alcançou Pedro, Pedro já era um homem quebrantado. Ele já tinha caído em si, ele já viu que não dava para ele mais continuar do jeito que ele estava, né? Então, quando o batismo veio, já veio preencher o vazio que ficou, porque Pedro, a partir dali, ele não era mais um egocêntrico. Negar Jesus 3 vezes, dizer que, olha, o homem viveu com Jesus 3 anos e meio, e depois dizer que nunca viu, nunca conheceu Jesus, e eu não sei nem quem é esse, aquilo ficou chato para ele pra caramba, aquilo quebrou ele, matou ele, saiu no evangelho para o mundo todo saber, né? Então ele sabia, que todo mundo sabia que ele negou Jesus. Então ele estava vazio, quebrantado. Para ele o que viesse estava bom. Entendeu? Jesus falasse: ó, fica aí, Pedro, o resto da tua vida vai fazer, tá bom, o que viesse estava bom. Pelo que eu fiz, pensando ele. Mas Jesus restaurou ele. Então, querido, se alguém errou, se alguém deixou a desejar, está precisando de uma restauração, vamos restaurar a pessoa, vamos ajudar a pessoa a continuar crente, a servir a Jesus. Jesus deu uma chance a Pedro, e Pedro se tornou um dos maiores pregadores da história. Só num dia, 3.000 almas. E não foi espalhada não, ficou lá na igreja. Depois 5.000, né? Então você vê que ele foi tremendamente usado. Depois ele foi para a Porta Formosa, ir para o templo orar com João, chegou lá e encontrou um coxo de muitos anos, né? E ele foi usado por Deus para curar aquele coxo. E o que é mais interessante nisso, certo? É que Pedro, após fazer aquele milagre, ele já estava tão diferente que ele não quis ibope mais. Quando as pessoas vieram, ficaram olhando para ele, João, que isso, né? Pedro falou: por que vocês estão olhando para a gente? Como se fosse nós mesmos que fizéssemos esse milagre. A mudança que houve nele. Vocês acham que se fosse antes do Pentecostes, antes do quebrantamento dele por ter negado a Jesus, tu acha que ele não ia aceitar aquela glória do jeito que ele estava? Ele ia aceitar, né? Porque as pessoas, eles não conseguem ver o poder de Deus operando, eles vê o homem. Alguém começa a ser muito usado por Deus, aí eles começam a idolatrar a pessoa. Entendeu? Eles não vê que é Deus que está usando, eles só vê a pessoa. Então, quando eles viram aquele milagre, eles correram para perto de Pedro: caramba, tu é o máximo. Pedro falou: não. Você está pensando que é pelo meu poder? Não. É no nome de Jesus Cristo que esse homem aqui foi curado. Pronto, ele não quis mais a glória de Deus, ele passou. É o nome de Jesus que curou esse homem.
entendeu? Então era outro Pedro, um Pedro avivado, um Pedro liberto, certo? O avivamento, gente, traz na gente um cristocentrismo. O que é um cristocentrismo? É Cristo no centro da sua vida. Uma pessoa avivada, ele só tem desejo de glorificar a Deus. O egocêntrico tudo é o eu, é ele no centro. O cristocêntrico é Cristo no centro da vida dele. Ele não quer a glória de Deus, entendeu? Cristocêntrico, ele quer a glória de Cristo. Pedro falou, é Cristo. Foi no nome de Jesus que esse homem foi curado. Vocês estão olhando para mim pensando que fui eu? Fui eu não, quem curou ele foi Jesus. Ele já aprendeu a transferir a Deus toda a honra e toda a glória. E nós temos que aprender a ser cristocêntrico, transferir a Deus toda a honra e toda a glória, porque é dele, e a glória dele ele não dá para ninguém. Tem pessoas que começam a ser usadas por Deus, daqui a pouco tu fala, pô, tu é uma benção, tu é isso. Ele, né? A gente ora muito, a gente lê muito, né? Naquela vaidade. Querido, você não é nada, nem eu. É Cristo na nossa vida. Um homem avivado, cheio do Espírito Santo, a mulher avivada, cheia do Espírito Santo, ela transfere toda a honra. Não transfere, não, ela bota a honra e a glória no lugar certo. Deus não dá a glória dele para ninguém, não. Muitos homens usados por Deus caíram, e caíram feio, porque começaram a se gloriar daquilo que é de Deus. A Bíblia diz que não é aprovado quem se gloria em si mesmo, mas quem se gloria no Senhor, entendeu? Vamos se gloriar no Senhor. Faz igual Pedro, entendeu? Um homem avivado, cheio do Espírito Santo, foi curado, todo mundo se espantou com aquele grande milagre, mas ele falou, não sou eu, é Deus. É isso, entendeu? Então, Pedro avivado, em outras ocasiões, por exemplo, ele quase, aquele avivamento na vida de Pedro ajudou muito, né? Quase 5.000 pessoas chegaram ali. É Deus que faz a obra, está entendendo? Mas Deus faz a obra por intermédio dos seus obreiros. É a igreja que é o instrumento de Deus na terra. Uma igreja avivada é muito diferente, gente, de uma igreja morta. O que é uma igreja morta? Está todo mundo vivo, mas sabe o que acontece? Uma igreja que não tem mais atitude de evangelizar, uma igreja que não tem ânimo para orar, para jejuar, para querer desejar que as pessoas aceitem a Jesus, não tem vontade que seu vizinho seja salvo, que a sua rua, a sua comunidade. É uma igreja que não está se lixando, não está nem aí, entendeu? Mas quando o avivamento entra naquela igreja, aquela igreja tem muita vontade de ganhar a alma, tem vontade de pregar o evangelho, tem vontade de ver os enfermos curados, tem vontade de ver as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque entrou o avivamento naquela igreja, ela muda, ela passa a se interessar pelo bairro dela. Tem igreja que você só sabe que ela existe se você passar de frente. Ué, tem uma igreja aqui? Ah, tá. Tem igreja que está assim, igrejas velhas, antigas, né? Não, a igreja tem que trazer, uma igreja avivada, ela traz um impacto para a comunidade dela. Todo mundo, entendeu? Todo mundo conhece ela, sabe que ela existe. Todo mundo sabe que ali naquele bairro tem uma igreja viva, né? Então, mas a igreja tem que estar avivada, né? O pecado tem que estar longe, ok? Não tem nada a ver, não pode estar nessa igreja. Toda igreja que não tem nada a ver é uma igreja que está morta, infelizmente, né? Está precisando de avivamento, ok? Então, Pedro, ele curou, né? Enéas estava doente há 8 anos, ele foi usado para curar. Ele ressuscitou Dorcas, né? Ela estava morta, ele ressuscitou. Então, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, entendeu? Então, era uma pessoa avivada. Não era mais aquele Pedro intrujão. Agora era um Pedro cheio do poder de Deus, que andava na direção. Quando ele foi na casa de Cornélio pregar lá, né? Ele pregou lá na casa de Cornélio, Jesus salvou aquela turma toda, batizou com o Espírito Santo e depois foram batizados nas águas, certo? Mas quem foi lá pregar? Um Pedro avivado. Foi na direção de Deus.
o Espírito Santo falou, ó, vai, e ele foi. É um homem de comunhão com Deus, né? Isso aí é muito importante. Vamos para a parte 3 aqui. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Bem, a igreja atual, né, e o Pentecostes, o Senhor Jesus, ele previu, né, que antes da sua volta haveria o quê? Uma multiplicação da iniquidade. Querido, presta atenção só. Uma coisa somada é bem diferente de multiplicada, né? Jesus falou que a iniquidade, o pecado, essas coisas, tudo que está acontecendo, seria aumentada, não seria multiplicada. Se você multiplica 2 por 2, é diferente de somar. Eu somo 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, 32, 64 e vai embora. Agora, multiplicar é diferente. Aí já vai ser uma coisa exponencial, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, aí a coisa complica. E é assim que o pecado ia se espalhar no mundo. Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E pela multiplicação da iniquidade, nós temos que ter, né, de frente o quê? Uma igreja avivada. O que pode fazer uma igreja morta, desinteressada, né? Não estou dizendo que a igreja não tem o Espírito Santo, mas uma igreja desinteressada, uma igreja que não está interessada na salvação de alma, de orar, de discipular, não está nem aí. Alguém aceita Jesus, ninguém nem quer saber de discipular ele que se vire. Existe coisas assim que eu sei. Então, essa igreja está precisando de quê? De um avivamento, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e se uma igreja não estiver avivada, ela não vai fazer nada nessa terra de útil. Ela está salva, né? Aí é problema dela com Deus, mas a gente precisa estar interessado pela nossa comunidade, de orar, tirar tempo de oração para Jesus salvar, libertar, né? A gente fazer discipulado, fazer, né, evangelismo, fazer visita, é preciso, entendeu? Mas se a igreja não estiver avivada, ela não tem ânimo para fazer isso, entendeu? Quer até fazer, mas não consegue, o diabo não deixa, a carne não deixa, sempre tem alguma coisa para tirar a atenção da pessoa, entendeu? Então, o tempo da multiplicação da iniquidade, entendeu? Mas a Bíblia diz também que nos últimos tempos, esse evangelho, né, seria pregado em todo o mundo. Por quê? Porque quando Jesus dá talento, o talento também é para multiplicar, entendeu? Então, assim como o pecado se multiplica, as coisas que Deus coloca na nossa vida se multiplicam também, entendeu? Então, a pessoa avivada, ela não se curva diante desse século, entendeu? A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, as pessoas estão com o entendimento fechado. E só quem abre esse entendimento é a pregação da palavra, é o martelo da palavra. A fé vem pelo ouvir. Num mundo incrédulo, né? Vamos pregar, né? Jesus não ficou escolhendo, não. Ele pregava. A quem aceitava, amém, né? Paulo, você lê o livro de Atos, Paulo chegava numa cidade, um grupo perseguia ele, mas outro grupo procurava ele para aceitar Jesus. Está entendendo? É que as pessoas ficam olhando muito para o lado negativo. Tem muita gente que vai rejeitar Jesus e muita gente quer ir. A pessoa já falou para mim pessoalmente, eu quero ir para o inferno, não quero saber de Jesus, não. Falou para mim. Então, mas teve outros que quis Jesus e aceitou, né? Então a gente prega o evangelho, joga a rede. Jesus falou, joga a rede. Depois tem os peixes que vai voltar para o mar, mas tem os peixes que vai ficar, entendeu? Então a gente não vai salvar todo mundo, mas tem aqueles que querem, assim como você quis e eu também. Tem muita gente que quer Jesus, vamos pregar o evangelho. Agora tem muita gente que não quer, fala mal, blasfema, zomba, ridiculariza, mas é problema deles. Nós vamos lançar a rede, entendeu? E aquele que vier a Jesus, amém. Mas para fazer isso tem que estar igual Pedro, avivado.
Está entendendo? Se a gente tiver igual o Pedro de antes, a gente não consegue. A gente só fica andando em círculo. Mas se a gente tiver igual o Pedro depois do Pentecostes, nós vamos fazer muitas coisas boas para Deus. E vamos ser muito útil para a nossa comunidade. Se você tiver avivado, você vai arrancar muita gente da mão de Satanás. Entendeu? Você vai ser. E até o arrebatamento da igreja. Então, Jesus, ele conta aquela parábola das 10 virgens, né? Ele mostra ali o quê? 5 insensatas e 5 sensatas. As sensatas entraram e as insensatas ficaram do lado de fora. É opcional. Tá entendendo? Não é que Deus quer que todos se salvem. A Bíblia diz assim, ó, é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos os homens querem. Está entendendo? Mas quem quiser, prega. Busca avivamento. Senhor, me encha do Espírito Santo. Renova minhas forças. Eu quero ser ganhador de alma. Eu quero ser o sal da terra, luz do mundo, né? E Deus vai fazer a obra. E no arrebatamento, tudo que você... dinheiro, tudo que você tem, fica. Só tem uma coisa que você vai levar para o céu contigo. É as almas que você trouxe aos pés de Cristo. Toda pessoa que você levou a Jesus e se firmou, no arrebatamento, vocês vão se encontrar lá. Agora, tudo que é material vai ficar aqui, nem a roupa do corpo vai, graças a Deus, né? Então, a gente precisa disso. Uma virgem preparada para o noivo é a igreja de Jesus, tá? E esse tempo vai chegar. Vamos pregar esse evangelho para que a gente possa ver o maior número de pessoas sendo arrebatada, indo ao encontro do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, que você possa entender que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ele ser revestido de poder, ou seja, após ele ser avivado, entendeu? Antes do Pentecostes, Pedro não tinha firmeza nenhuma, era precipitado, voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça e do poder do Espírito Santo, entendeu? Então, dentro dessa condição, cheio da unção, cheio de sabedoria, ele teve poder para cumprir a missão que Deus confiou a ele. Está entendendo? Deus confiou uma obra para cada um de nós. Você que está aí me ouvindo, se você pode estar fazendo a obra de Deus ou não, mas Deus confiou algo para você fazer. E se você não fizer, ou não fez, ou não vai fazer, você está sendo negligente. Está entendendo? Porque Deus não quer ninguém ocioso. Deus tem uma obra na tua vida. Você que não está fazendo, mas tem. Dobra o joelho e fala com Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Deus vai te mostrar. Está entendendo? Deus não quer ninguém de braço cruzado. Crente que com essa palavra, ele precisa buscar a orientação, a direção de Deus e perguntar a Deus o que tu quer que eu faça. Descubra o dom que você tem e coloque em prática e você vai ser poderosamente usado por Deus, como Pedro foi, tá bom? Deus te abençoe, faça bom proveito e se inscreva no meu canal, assista os anúncios aí, nossos comerciais, abençoa meu canal aí com as tuas orações e Deus te abençoe. Tamo junto para a próxima lição. Um abração, Deus te abençoe.